Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Para compor a mensagem desta semana, O Caminho da Cruz, veremos hoje que a cruz é a maneira de lidar com o ego. Satanás ofereceu a Adão e a Eva a capacidade de discernir o bem e o mal de maneira independente de Deus. Aceitando essa proposta, eles perderam a simplicidade e suas mentes foram corrompidas. Essa atitude teve consequências desastrosas, pois o pecado entrou e o homem se desconectou de seu Criador. Com o pecado veio também a morte. O homem que Deus criara para ser seu lugar de habitação foi totalmente danificado. Mas não foi apenas isso. Ao perder a simplicidade e a pureza, a mente do homem se uniu ao inimigo de Deus. É por essa razão que Jesus disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Naquele momento, Jesus advertiu Pedro de que ele cogitava, planejava, pensava, refletia das coisas dos homens e não das de Deus. As coisas dos homens não são necessariamente ruins, podem ser boas e legítimas. O grande problema é que não são o que Deus cogita. Se você, querido ouvinte, quer ser útil na edificação da igreja, precisa cogitar das coisas de Deus. A alma humana possui 3 partes: mente, vontade e emoção. Com a mente corrompida, a alma do homem adquiriu personalidade autônoma, o ego. Por essa razão, o Senhor nos ensina que para segui-lo, precisamos negar a nós mesmos tomando a cruz. Esse é o único caminho para alcançarmos o que Deus tanto almeja, a edificação da igreja. Cientes disso, estejamos abertos ao trabalhar do Senhor, pois Ele quer lidar profundamente com o nosso ego. A maneira que Deus tem para lidar com o nosso ego é a cruz. O apóstolo Paulo registrou a seguinte passagem: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O sujeito oculto do verbo estou é o pronome pessoal eu, que no versículo refere-se ao ego. Jesus não morreu na cruz apenas para tirar o pecado do mundo, mas principalmente para crucificar o eu. Quando o nosso ego é crucificado, deixamos de viver sob sua influência e Cristo é quem vive em nós. Essa é a realidade do negar a vida da alma. Por mais que amemos o Senhor e nos esforcemos para cumprir sua vontade, no plano terreno não há como fazê-lo, pois habita em nossa carne a lei do pecado. Ela é como a lei da gravidade que sempre nos puxa para baixo. Por esse motivo, quando vivemos por nosso ego, estamos sujeitos à lei do pecado. Mas não desanime, querido ouvinte, pois quando fomos regenerados, recebemos o Espírito de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus tem em seu espírito uma lei chamada Lei do Espírito da Vida. Essa lei é como o impulso de um foguete que o faz vencer a lei da gravidade. Graças à lei do Espírito da Vida, podemos vencer a lei do pecado e da morte e somos impulsionados para as regiões celestiais. Essa é a única maneira de não vivermos sob a influência do ego e da lei do pecado e da morte. Pela lei do Espírito da Vida, somos levados ao governo dos céus e assim edificaremos a igreja. Aleluia! Oremos. Ó Senhor Jesus, não permita que a nossa mente se desvie de Ti, do Espírito. Que nada nos afaste da simplicidade e pureza devidas a Ti. O Teu adversário, Senhor, muitas vezes nos leva a sair do Espírito a fim de voltarmos a fazer considerações de acordo com a mente caída, a mente da carne.
Para isso, Ele nos oferece o que agrada a nossa vida natural: dinheiro, prazer, conhecimento, cargos elevados. Ó Senhor Jesus, nos mostre a vital importância de permanecermos no Espírito. Hoje, a nossa responsabilidade é louvar ao Senhor e cooperar com a edificação da igreja. Abençoa, Senhor, o nosso canal de transmissão de Tua Palavra e que muitas vidas sejam salvas. Amém.